Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou neste vídeo resolver uma questão relativamente ao oitavo ano, dentro do tema dos números racionais, mais concretamente no posicionamento de números racionais na reta numérica. O exercício consiste no seguinte: representa na reta numérica os seguintes números. Tem aqui uma série de números e vou então posicioná-los na reta numérica usando algumas estratégias, especialmente daqui para a frente. Bem, uma pequena relembrar um pouco o que é a reta numérica, né? Tem aqui o zero exatamente a meio, depois para a direita do zero estarão então os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Continuaria então até ao infinito. À esquerda do zero estarão então os números negativos. Vamos ter que pegar em cada um destes números e vou posicioná-los aqui na reta com rigor, ok? Com rigor, não é posicionar mais ou menos, é com rigor, ok? Então, menos 1,5. Menos 1,5, ok, 0, menos 1, não é? Eu penso que ninguém tem dúvidas em perceber que o menos 1,5 estará aqui entre menos 1 e menos 2. E como é menos 1,5 estará exatamente aqui a meio. Se eu dividisse aqui este espaço entre o menos 1 e menos 2 a meio, aqui está então o meu menos 1,5, ok? Agora vou posicionar o seguinte, estes iniciais são fáceis, né? 2,25. Bem, 2,25, então 1, 2 e 2,25 está aqui entre 2 e 3. Então este será 2 mais qualquer coisa, né? Mais este 0,25. E este 0,25 é exatamente um quarto de uma unidade. Então este será 2 mais um quarto. Como é que eu posiciono aqui na reta numérica? 2 e depois agora entre o 2 e o 3 divido isto em 4 partes. Divido aqui a meio e depois divido as meias partes também. E o 2 mais um quarto, que é 2,25, estará exatamente aqui neste primeiro. Okay, aqui será 2,25, aqui seria 2,50, aqui seria 2,75, não é? Ou 2 e 3 quartos, e depois o 3 ali, que seria então o 2 mais 4 quartos, não é? Estaria ali então no 3. Agora, a partir destes números aqui para a frente, não, um terço ainda dá, ok, um terço ainda dá. Bem, o que é um terço? Como é que eu vou posicionar o um terço na reta numérica? Vou posicionar agora aqui um terço. E um terço é exatamente 1 a dividir por 3, então ele estará aqui entre 0 e 1. Um terço terei então aqui esta unidade dividida em 3 partes. Terei aqui então a unidade dividida em 3 partes. Um terço estará exatamente aqui. Aqui teriam então os 2 terços e ali no 1 os 3 terços que são exatamente iguais a 1. Agora é que daqui para a frente, ou seja, a partir daqui, vou usar então uma estratégia diferente, porque estas frações eu gosto sempre de ter um número misto. O número misto dá-nos uma ideia muito mais intuitiva para o posicionamento da reta numérica. E como é que eu transformo uma fração num número misto? Eu uso sempre o algoritmo da divisão e a prova fundamental da divisão e passo-vos já a explicar como. Bem, vocês na divisão têm então aqui o dividendo. Depois aqui tem então o divisor. Aqui o resultado é o quociente. E aqui fica então o resto. Ok? O que é que nos diz a prova fundamental da divisão? Diz-nos o seguinte. Diz-nos que o dividendo, vou agora abreviar para as iniciais, senão fica aqui muito cheio este slide. Dividendo vou então chamar o D grande. Ok? D grande representa o dividendo. A prova diz-nos que o dividendo é sempre igual ao divisor, que eu vou representar como D pequeno, vezes o quociente, mais o resto. Ok? Vou representar por R. Esta é a prova fundamental da divisão. Se vocês quiserem perceber se um resultado está correto, aplicam então esta prova fundamental. Um exemplo, 7 a dividir por 2, não é? Ok, 3 vezes 2 dá 6, para 7 vai 1. A prova diz-nos o seguinte, o dividendo, ou seja, o 7, é exatamente igual ao divisor a 2 vezes o quociente, 2 vezes 3, que é 6, mais o resto, que é 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Está correto. Ok. Agora, como é que eu transformo isto num número misto? Vou pegar então aqui na prova fundamental e vou dividir ambos os membros pelo divisor. Ok? Divido aqui este membro pelo divisor e aqui no segundo membro até vou separar aqui duas divisões. Divido aqui este primeiro termo pelo divisor e divido também o resto pelo divisor. Ok? Como fiz a divisão nos dois membros, não estou a alterar em nada esta igualdade.
Sendo assim, eu aqui nesta primeira fração posso então simplificar os dois divisores, né? Vezes o divisor dividido pelo divisor, isto vai me dar 1 e fica igual ao quociente. Então eu posso dizer que esta expressão é equivalente a ter o seguinte: o divisor a dividir, o dividendo, peço desculpa, a dividir pelo divisor é exatamente igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. E é isto, é aqui que vão encontrar o número misto, ok? O número misto será exatamente este segundo membro. Isto aqui dar-me então o número misto, ok? Reparem nesta situação que eu tenho aqui. Vou então colocar outro exemplo até. Por exemplo, 9 a dividir por 2. Divido 9 por 2, não é? Multiplico por 4. 4 vezes 2 dá 8. Para 9 vai 1. Como é que eu apanho aqui o número misto de 9 meios? A parte inteira mais depois a fração própria, uma fração menor do que 1. Aplica então isto aqui. Então eu sei que o divisor, o dividendo a dividir pelo divisor, eu sei que 9 meios será então igual ao quociente, e o quociente é 4, mais o resto é 1, sobre o divisor. Ok? E isto aqui, terão então aqui o número misto que é 4 e 1 meio. Ok? Este aqui é então o número misto. Facilmente o apanham utilizando aqui esta estratégia. Pensem aqui na forma fundamental da divisão. Dividem tudo pelo divisor e depois o quociente mais o resto a dividir pelo divisor dá um número misto. Aqui no 7 meios, então aplicando esta noção, eu teria que 7 meios é igual então ao quociente a 3 mais o resto 1 a dividir pelo divisor e tenho aqui o número misto de 7 meios que é 3 e 1 meio. Ok? Isto vai dar jeito para então percebermos o posicionamento na reta numérica quando temos aquelas frações superiores então a 1. Bem, vou então agora pegar nos valores. Menos 5 meios. Eu aqui em criar um número misto vou me preocupar apenas aqui na fração. Depois esse número misto será negativo. Bem, 5 meios. Vou então criar o número misto. 5 a dividir por 2. Né? Bem, 2 vezes 2 dá 4 e para 5 vai 1. Aplicando então esta lógica que está aqui, fiquem com isto porque ao longo dos anos que vão ter matemática vão usar muito esta ideia. Sobretudo no secundário vocês vão abordar muito esta ideia quando tiverem que dividir polinómios, por exemplo. Vão trabalhar muito esta relação. Bem, entrando então por aqui, né, eu vou dizer então que 5 meios é exatamente, ou seja, o dividendo a dividir pelo divisor, 5 meios é exatamente igual ao quociente, que é 2, mais o resto, que é 1, sobre o divisor, que é 2. Terei então que 5 meios é exatamente igual a 2 e 1 meio, ok? 2 e 1 meio. E então vou posicionar aqui na reta. Eu sei que isto é exatamente igual a eu ter menos 2 e 1 meio. O posicionamento fica muito mais intuitivo, ok? Eu agora vou então posicionar isto, que sei que é menos 2 e 1 meio. O que é menos 2 e 1 meio? 0, menos 1, menos 2 e depois menos 2 mais 1 meio. Então o mais 1 meio há de ficar aqui entre o menos 2 e o menos 3. Então divide isto aqui ao meio e exatamente aqui fica então o menos 5 meios, que é o tal menos 2 e 1 meio. Agora, tenho aqui um número misto já feito, né, que é 3 e 1 quarto. Este é simples, 1, 2, 3 e depois 1 quarto. 1 quarto eu chego aqui e divido entre 3 e 4 a meio e depois divido as meias partes. E 3 e 1 quarto fica exatamente aqui, logo na primeira. 3 e 1 quarto. O 7 quintos, vou então fazer a divisão para perceber o número misto. Então terei aqui os 7 quintos, terei 7 a dividir por 2, isto dá 3 vezes 2 dá 6 e resto 1. Então o 7 meios será exatamente igual a 3, que é o quociente, mais o resto sobre o divisor. Então o número misto é 3 e 1 meio. Então é só chegar aqui à reta e posicionar o 3 e 1 meio. Ou melhor, neste caso é negativo. Sendo negativo, isto é igual a menos 3 e 1 meio. Então eu vou aqui para os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e 1 meio. Então, entre o menos 3 e menos 4, divido aqui ao meio. E este valor aqui será então o meu menos 7 quintos, o tal menos 3 e 1 meio. Agora, 11 terços. Vou então posicionar os 11 terços.
por exemplo, por aqui a vermelho. Vou então à procura do meu número misto, 11 a dividir por 3, multiplico então aqui por 3, 3 vezes 3 dá 9, para 11 vão 2, vai gerar o número misto 11 dividendo sobre o divisor é igual ao quociente mais o resto sobre o divisor, ok, que é 3. Então terei aqui o número misto 3 e 2 terços. Então vou marcar isto na reta. É mais fácil para mim pensar na reta no 3 e 2 terços do que estar a pensar no 11 terços. 3 e 2 terços é só 1, 2, 3 e agora 2 terços. Teria que fazer aqui uma divisão entre o 3 e o 4 em 3 partes, seria mais ou menos aqui e depois ali. Okay? E o meu 3 e 2 terços aqui seria 3 e 1 terço, o 3 e 2 terços é aqui. Okay? Então terei aqui o tal 11 terços, que é a mesma coisa que ter 3 e 2 terços. Agora terei que fazer um menos 15 quartos. E para fazer um menos 15 quartos, vou então pensar no número misto. 15 a dividir por 4, né? Multiplica então aqui por 3, 3 vezes 4 dá 12 e dá resto 3. Então o número misto, ou seja, o 15 quartos, é a mesma coisa que eu ter o quociente e depois o resto sobre o divisor, 3 e 3 quartos. Mas é negativo, então tenho que vir aqui para os números negativos e marcar um menos 3 e 3 quartos. Bem, tem aqui o 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui no menos 3, entre o menos 3 e o 4, vou ter que dividir em 4 partes e dessas 4 vou marcar 3. Então divido aqui a meio, não é? E depois divido as meias partes e agora vou contar 3 quartos. 1, 2, 3 estará aqui. Então aqui tenho os meus menos 15 quartos. E está tudo então posicionado. Como veem, é muito mais simples, posicionarem um número misto, ou posicionar, vão posicionar a mesma coisa, não é? Mas em termos de intuição na reta, é muito mais fácil terem um número misto do que terem a fração toda assim, ok? Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.